Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso curso de Direito Constitucional do Eu Quero Passar. E meu nome é Walter da Cruz, professor de Direito Constitucional. Estou com vocês aí nessa luta, nesse caminho para a aprovação no concurso. Correto? Pessoal, aula passada tratávamos aqui do tema do poder constituinte. Começamos, na verdade, nós só anunciamos o tema da próxima aula, que vamos tratar aqui de forma tranquila. Você vai aprender tudo aquilo que você precisa saber sobre poder constituinte, aquilo que você vai precisar saber na hora da prova. Tudo bem? Eu gostaria que você voltasse aqui para o quadro, onde a gente vai tratar aí as duas formas de poder constituinte que existe, e vamos aí pormenorizar todos os temas relativos a esse assunto. Tudo bem? Voltem aqui para o quadro, pessoal. Vamos lá. Poder constituinte. Nós temos o poder originário e o poder derivado. Poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Dois tipos. E vamos aí traçar as diferenças entre esses dois poderes constituintes. O originário, como já foi colocado aqui para vocês, poder originário é aquele poder constituinte do legislador constitucional. Pegando aqui o caso da nossa Constituição de 1988, Constituição de 1988, não confunda, tá? Nós temos aí aquele grupo de deputados que se reuniu desde 86, foi fazendo aí o texto constitucional, e a gente sabe que esse poder originário, ele tem algumas características. Ele é o poder inicial, poder constituinte inicial, é o primeiro grupo de deputados, de representantes do povo que se reúne para criar aquele conjunto de leis. Ele é excepcional porque ele acontece, a Assembleia Constituinte, ela é formada, cria a Constituição num determinado momento e depois ela se dissolve. Não existe mais Assembleia Constituinte, nós teremos aí Assembleia Legislativa. A Assembleia Constituinte, ela se forma excepcionalmente, num momento excepcional, seja fazendo a primeira Constituição de um país ou fazendo uma nova Constituição, mas sempre de forma excepcional. O poder constituinte, ele é absoluto, ou seja, ele trata de todos os assuntos, e aqui os preceitos constitucionais, as normas constitucionais, elas não têm natureza relativa, elas têm natureza absoluta. Quer dizer, o poder constituinte, ele é absoluto porque ele não está, ele não precisa observar nenhuma regra. Ele não precisa observar nenhuma regra acima daquilo que está a própria Constituição. Então ele é absoluto. O poder constituinte, por exemplo, quando a Assembleia se reúne, ela não tem regras de quórum. Ela usa, por exemplo, a maioria simples. Não precisa de maioria absoluta, é maioria simples. O poder constituinte, ele é absoluto e também é ilimitado. Ele trata de qualquer matéria, ele não tem limitação de matéria. Para você entender melhor o que eu estou aqui dizendo em relação ao poder originário ser ilimitado, vamos ver o que acontece com a Constituição de 1988. Ela cria lá uma série de regras, de preceitos, de normas que podem ser alteradas por meio de reforma, a emenda constitucional, a emenda de reforma ou a revisão constitucional, mas existem alguns temas, algumas matérias na Constituição de 1988 que não podem ser alteradas, que não podem ser objeto de emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. Então, o poder constituinte do legislador infraconstitucional, do legislador ordinário, ele é limitado pelas cláusulas pétreas. Mas o poder constituinte originário, ele tem alguma limitação de matéria? Existe alguma cláusula, algum assunto que o poder constituinte originário não pode tocar, não pode legislar acerca dele? Não. O poder constituinte
originário, ele é ilimitado, ele é absoluto, ele é excepcional e ele é inicial. Agora, o poder constituinte derivado, como o próprio nome já diz, ele deriva, ele advém do poder constituinte originário. É o poder constituinte originário que cria o poder constituinte derivado. E quais seriam as características do poder constituinte derivado? Ele é subordinado, ele é limitado e ele é condicionado. Ele é subordinado a quem? À própria Constituição. O poder derivado, ele, no trabalho legislativo, no trabalho cotidiano aí dos deputados, senadores, de todo o poder legislativo, em qualquer instância, em qualquer ente, ele precisa observar os preceitos constitucionais. Ele não pode ferir, ele não pode ir de encontro àquilo que a Constituição prevê. Então, o poder derivado, ele é subordinado à Constituição. Ele é limitado pelo que já dizemos aqui. O poder derivado, ele não pode tratar de todas as matérias, não. Algumas matérias são proibidas, para o poder derivado. São as cláusulas pétreas. E temos também aí que ele é condicionado. Ele é condicionado, ou seja, ele precisa obedecer a uma série de regras. Regras de quórum, regras de legitimidade, para a propositura de determinadas emendas constitucionais, ou seja, o poder constituinte derivado, ele precisa de obedecer a uma série de regras previstas na própria Constituição. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos dar sequência aí à nossa matéria sobre poder constituinte. E agora nós vamos tratar da divisão que ocorre do poder constituinte derivado. Você já sabe que existe o poder constituinte originário e que existe o poder constituinte derivado. Em relação ao poder derivado, ele se subdivide em três. O poder constituinte reformador, o poder constituinte decorrente e o poder constituinte revisor. Poder constituinte reformador, poder constituinte decorrente e poder constituinte revisor. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender do que trata esses três assuntos aí. Eu gostaria que vocês olhassem aqui, por favor. Primeiro vamos falar do poder constituinte reformador. É simples. O poder constituinte reformador é esse poder que o legislador infraconstitucional tem de reformar a Constituição por meio das chamadas emendas constitucionais. As emendas constitucionais, temos aí muitas emendas já desde que a Constituição foi promulgada. As emendas constitucionais são importantes. Evidentemente que nós não podemos admitir que haja um abuso deste poder de reformar a Constituição. Mas elas existem porque a Constituição não é um texto imutável, um texto pronto e acabado. Ele precisa se adequar às mudanças que a sociedade sofre com o tempo. Então nós temos aí o poder reformador, que é o poder de reformar a Constituição por meio das emendas constitucionais. Mas já deixo claro aqui para vocês, nós iremos aí ver alguns exemplos de artigos que tratam desse assunto, que a reforma da Constituição por meio das emendas constitucionais, ela precisa obedecer a uma série de regras que dificultam a reforma. Porque havia uma preocupação do poder constituinte originário, do legislador constitucional, de que a Constituição não pudesse ser mudada ao bel prazer do Poder Legislativo a qualquer momento, mas sim quando houvesse realmente uma necessidade. Tudo bem? O segundo exemplo aqui, pessoal, é o poder decorrente. Muito simples, muito simples. O que é o poder decorrente? É o poder que os Estados-membros têm de criar as suas próprias constituições.
o Estado de Minas Gerais, o Estado da Bahia, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Maranhão, do Acre. Todos esses Estados-membros podem ter, sim, suas constituições, e isso homenageia o princípio federativo, né? Ou seja, essa administração, essa autonomia administrativa que os Estados-membros têm. No entanto, esse poder, a gente não pode esquecer, ele é derivado, ele é decorrente. Tudo bem? Porque as constituições estaduais, embora elas possam existir, elas precisam, pelo princípio da simetria, obedecer àquilo que está determinado na Constituição. Ela não pode ferir de maneira alguma aquilo que está previsto no texto principal da Constituição. E também, evidentemente, no ADCT. Ok? Tranquilo? Então, poder reformador, poder de reformar a Constituição por meio de emendas constitucionais. O poder decorrente é o poder dos Estados-membros de criar suas próprias constituições. E resta a nós dizer que é também poder derivado o poder revisor. Nossa terceira forma aqui de poder derivado, o poder revisor. O poder revisor, pessoal, é uma revisão que a Constituição passa a partir de 5 anos de sua promulgação, certo? E essa revisão, ela foi criada pelo legislador exatamente prevendo essa necessidade de adequação da Constituição à realidade, né, às mudanças que a sociedade sofre. Mas uma reforma, né, uma revisão da Constituição, ou seja, é uma forma de reformar a Constituição menos complexa do que a prevista para as emendas constitucionais. Então vamos separar aqui, pessoal. Nós temos aqui o poder constituinte reformador e o poder constituinte revisor. São reformas feitas na Constituição, todos os dois casos. A diferença é que o poder reformador diz respeito às emendas constitucionais e o processo é mais dificultoso, é mais complexo. O poder revisor, ele é previsto pela Constituição para acontecer a cada 5 anos. Agora, o poder revisor, ele obedece uma dinâmica muito mais simples, que vamos ver aqui nos exemplos que eu vou trazer para vocês. Venham aqui para o quadro, por favor. Temos aqui o artigo 60, o famoso artigo 60 da Constituição Federal, né, que diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aqui nós temos aqui o inciso 1º, o inciso 1, melhor dizendo. Corrigindo, né, gente? O inciso 1, não confundam. Proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Olha só. 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal podem propor emenda constitucional. Também podem propor emenda o presidente da República. Pode, é legitimado para propor emenda. O inciso 3, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Olha só, gente, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Certo? Se a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sozinho quiser fazer a reforma, propor a emenda constitucional, não vai conseguir. É mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Né? Aqui, continuando, o artigo 60, parágrafo 2º, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada, se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, senhoras e senhores, nós já podemos aí verificar que a emenda constitucional, aquele primeiro modelo, aquela primeira forma aí de poder constituinte derivado que nós estudamos, é bastante dificultosa,
é um processo bastante complexo, exatamente para manter a integridade da Constituição, para que o legislador infraconstitucional ele não possa estar alterando a Constituição a qualquer momento, né, de acordo com conveniências de momento, conveniências políticas que não refletem a vontade de todo o povo brasileiro. Ok, pessoal? Na próxima aula vamos continuar aí tratando desse assunto importante que é o poder constituinte. Um abraço a todos.